Ontem o presidente Lula fez o seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. E o presidente Lula é o presidente brasileiro que mais falou na ONU. E ele tratou de um assunto que é também um dos assuntos mais falados hoje em dia, que é combate à pobreza e enfrentamento da desigualdade social. E quando a gente ouve, e o presidente falou sobre isso, ele falou que os 10 bilionários, né, as 10 maiores fortunas do mundo, possuem uma riqueza maior do que mais de 40% da população mundial. Ele falou também que é preciso erradicar a pobreza. Ele falou que é preciso enfrentar a questão da desigualdade social. E para tratar desse assunto, é importante, antes de mais nada, é um assunto fundamental, não é só ele que discute isso. No mundo, há vários estudos falando sobre combate à pobreza, enfrentamento da desigualdade social, mas é importante que a gente entenda do que a gente está falando quando a gente fala de pobreza e desigualdade social. Muitas vezes, a gente entende que para que uma pessoa fique mais rica, outra tem que ficar mais pobre, como se fosse um sistema onde você não tem produção de riqueza, você tem troca de riqueza. Se eu vendo alguma coisa para você, você me dá o seu dinheiro, eu fico com o seu dinheiro e você ficou mais pobre. Não passa pela cabeça dos que pensam assim, que se, por exemplo, você compra um computador das minhas mãos e você paga o computador que eu te vendi, aquele computador muito provavelmente vai ser uma fonte de geração de riqueza para você. Você vai ganhar mais dinheiro trabalhando com aquele computador mais novo, mais rápido, que te permita tomar mais medidas e tal. Quando você tem um celular bem modesto que não te permite fazer certas coisas e você trabalha com comunicação, e quando eu digo trabalho com comunicação, eu me refiro ao encanador. Ele precisa ter um celular que funcione direitinho, ele compra um celular melhor, ele troca o serviço dele para o 5G, e ele começa a pegar e fazer algumas coisas remotas e tal, ele também ganha mais dinheiro, mas ele investiu algum dinheiro, então ele pagou mais para ter algo que lhe rende algum dinheiro. Então, existe um conceito que a gente não pode confundir, existe a riqueza, existe a pobreza. A riqueza não se alimenta da pobreza. As pessoas ficam mais ricas não produzindo mais pobreza, as pessoas ficam mais ricas produzindo mais riqueza. E quando a gente fala de pobreza e fala de distribuição de renda, a pobreza é uma coisa objetiva, absoluta. Eu não tenho uma renda que me permita comprar a quantidade mínima de coisas que eu preciso para viver, então eu sou pobre. Agora, a desigualdade de renda, ela não é um conceito absoluto, ela é um conceito relativo. Só há desigualdade de renda quando pessoas têm uma renda maior do que outras pessoas. Então é preciso que existam as pessoas que têm mais renda e as pessoas que têm menos renda para que exista uma concentração de renda ou uma maior concentração de renda ou uma má distribuição de renda ou de riqueza. Então olha que coisa interessante. Quando a gente olha para esses números, você pode ter um país pobre sem desigualdade e você pode ter um país desigual sem pobreza. As duas coisas podem ser obtidas. Você pode ter um país com um número menor de pobres e menos desigual também, mas a pobreza e a desigualdade não são um assunto só. Portanto, quando o presidente Lula disse que é preciso erradicar a pobreza e combater a desigualdade, são duas tarefas associadas. Elas não são a mesma coisa. Pega a China, anos 60. A China era um país muito mais igual, mas muito mais igual, não tem comparação, era um país quase igual. Por quê? Você tinha muita gente com pouco. O que aconteceu hoje na China? A China se tornou um país muito desigual, mas assim, muito desigual comparado ao que era antes. Em compensação, a quantidade de pessoas que vivia com menos de $1 nos anos 60 era alguma coisa como 60%, 70% da população, hoje é menos de 10%. Então, tem menos gente passando necessidade na China, mas muito menos, de forma que eles conseguiram algo concreto no combate à pobreza, mas aumentou a desigualdade. Então você pode melhorar o combate à pobreza havendo desigualdade. E muita gente defende, e é uma discussão que é preciso travar, que você consegue aumentar a renda das pessoas que são pobres, taxando aquelas que são ricas. E aí, taxando a herança, por exemplo, mais do que já é taxada, vamos taxar mais ainda a herança. E aí tem alguns números que são surpreendentes. 7 de cada 10 multimilionários do mundo
fizeram a sua própria fortuna. Eles não são herdeiros. Pega a lista dos 400 mais ricos da Forbes de 1982 ou 1983, só 20 estão na lista hoje. Só 20 dos 400 que eram os mais ricos. Ou seja, eles não foi a herança. Não, as famílias, elas empobreceram. 70% das famílias que tinham fortuna, que têm fortuna, em uma geração, a fortuna se vai. Em 2 gerações, 90% da fortuna, das pessoas que têm fortuna também se vão. Porque o dinheiro vai sendo dividido, a fortuna se vai. Então, a taxação das fortunas e tal é mais uma discussão conceitual, é mais uma discussão teórica do que uma coisa de renda prática. O que realmente a gente precisa discutir e é fundamental ao lado desses temas ou em função desses temas é que a distribuição de renda se dá não pegando o dinheiro ou exclusivamente pegando o dinheiro de quem tem e dando para aqueles que não têm, porque isso não faz sentido como um processo. O que é preciso é dar a quem não tem as condições de fabricar o seu dinheiro. E isso acontece por meio da educação, da saúde. Tem estudos mostrando que os jovens que têm 8 anos hoje, no Brasil, não no mundo, no Brasil, eles têm uma produtividade 56% menor do que teriam se eles tivessem educação e saúde de qualidade. Ou seja, se tem 56%, vai a metade. Significa que eles poderiam dobrar a produtividade, ou seja, poderiam produzir o dobro, poderiam ganhar o dobro ou mais do que o dobro se tivessem uma educação de qualidade ou uma saúde, o que é uma coisa perversa, porque não falta escola. Ou seja, as crianças estão na escola, só que elas não aprendem. Então, os pais das crianças mais pobres ou os pais das crianças de escolas sem essa qualidade toda, porque tem exceções, tem escolas em regiões pobres, tem escolas no Ceará, por exemplo, Piauí e outros lugares, Espírito Santo, mesmo em outros estados que dão show, inclusive ou principalmente em regiões pobres. Mas se você não tem isso, os pais pensam, bom, meu filho vai ter um futuro melhor, porque ele está na escola, então vai ser super legal, vai ser bacana, ele vai aprender, ele vai ganhar. Só que daí ele não aprende, então ele não consegue fazer as operações. Os garotos de 10 anos hoje, a maioria dos garotos de 10 anos hoje da rede pública, não consegue entender um texto simples que era esperado que entendessem. E aí, como é que você vai fazer? Você tem que olhar mais para o ministro da Educação do que para o ministro da Fazenda. E hoje a gente discute as questões econômicas, que são sociais, porque economia só se presta a uma questão social. A economia, aliás, é uma ciência, não é do campo das exatas, é do campo de humanas, porque é uma ciência que cuida da vida das pessoas. Aquilo que você come não é economia. A gente fala sobre isso, o preço da cenoura subiu e parece que isso é um ativo econômico, financeiro, né? Parece que a gente está falando do ouro, está falando de um fundo imobiliário, está falando de uma caderneta de poupança. Nada disso, a gente está falando de cenoura, a gente está falando de tomate, a gente está falando de alface, está falando de salada, de carne, de arroz, de feijão. Isso é comida, é energia, é vida, só que isso tem um custo. E aí a gente vai conversar sobre preço com o IBGE. Porque a economia no Brasil é tratada pelo IBGE, é tratada com os índices que a gente está acostumado, pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento. Só que a economia do amanhã está nas mãos do ministro da Saúde e do ministro da Educação. Então é muito mais o Camilo Santana do que o Fernando Haddad. O Fernando Haddad não é o cara do Brasil daqui 20 anos, a não ser que ele seja candidato a presidente, mas é o Camilo Santana que cuida. Ele, eu estou usando ele como símbolo, mas ele e o secretário de Educação, né? Inclusive aquele paspalho do secretário de Educação de São Paulo, que fez aquela palhaçada de entregar desinformação para os estudantes de São Paulo. Como pode um negócio daquele? Em qualquer lugar civilizado, esse cara teria perdido emprego. É surpreendente que o governador de São Paulo não tenha mandado esse cara pegar o boné e ir embora. Quer dizer, é uma fraude o que esse cara fez. É um negócio escandaloso. Se fosse na área da Fazenda, ele teria sido demitido, porque teria sido uma lambança qualquer com títulos e tal. Então,
Quando a gente está olhando e falando e pensando no nosso futuro como nação, o discurso do presidente tratando de distribuição de renda, tratando de erradicação de pobreza, não é uma questão econômica. Não é definitivamente uma questão econômica, é uma questão social que deve ser tratada pelas pastas do campo social. Qual é o espaço que está sendo travado, está sendo dedicado hoje pelo Congresso Nacional e na agenda política brasileira para a reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio foi aprovada no governo Michel Temer, o governo do PT resolveu modificar, Camilo Santana fez várias audiências e tal, e tem um cronograma aí longo, extenso, até que se apresente um novo projeto para o Congresso Nacional. A gente está andando com mais velocidade em questões econômicas, arcabouço, reforma tributária não vou nem falar, né? Porque também não anda, também é a exceção que confirma a regra, mas também vai passar esse ano. Então, a gente trata dos assuntos econômicos com uma urgência, com um senso de urgência que a gente não dá para as questões sociais. E são as questões sociais a que me refiro que como fontes de riqueza, produtoras de riqueza. E isso a gente não tá vendo essa discussão no Brasil desse jeito. A gente fica discutindo iniquidade, desigualdade e erradicação da pobreza como questões econômicas e misturadas. Toma o dinheiro daqui e põe o dinheiro de lá. Então, eu queria fazer essa divisão de conceitos, quer dizer, fazer não, porque não fui eu, não estou inventando nada, discutir isso para organizar a discussão. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.